Olá pessoal, tudo bom com vocês? Espero que todo mundo esteja bem. Hoje a gente retorna para mais um vídeo, só que dessa vez não é em nenhuma disciplina específica. Hoje a gente retorna para conversar um pouquinho, né, a respeito da história da psicologia. Tá aqui a psicologia e história, mas basicamente um pouco sobre a história da psicologia. Bom, esse vídeo, só para esclarecer um pouco vocês, se você caiu aqui de paraquedas, se você não é meu aluno, bom, você vai ter uma aulinha aí sobre um pouco da história da psicologia. Agora, se você é meu aluno e está vendo esse vídeo, significa que você está fazendo alguma disciplina fora do curso de psicologia e isso aqui, essa aula, melhor, esse vídeo, essa aula, né, ela não é especificamente relacionada a nenhuma disciplina, né, diretamente, né, mas é mais como um complemento, provavelmente, né, de alguma disciplina que eu esteja dando, onde eu vou falar um pouco aí sobre é uma disciplina sobre psicologia, que eu dou aula de psicologia, mas é para a gente não utilizar aí em sala de aula, né, um espaço para falar um pouco sobre como que a psicologia surgiu, um pouco da história da psicologia, que para quem não é da área, às vezes não é algo que é tão importante ou tão relevante, né, mas é interessante para que a gente saiba, né, como é que isso que a gente chama hoje de psicologia surgiu. Então, para quem não é da área, às vezes não compensa a gente perder não é bem o termo, né, mas a gente utilizar uma aula para conversar um pouco sobre história, né, história da psicologia, para explicar um pouco como que isso, que hoje a gente chama de uma ciência, né, ciência psicológica, passou a existir. Então, como não compensa a gente, de repente, usar uma aula, né, presencial para fazer isso, eu resolvi gravar esse vídeo para servir como um complemento ou como uma introdução, uma pré-introdução, um geralzão pré-introdutório aos conteúdos que a gente vai ver na disciplina. Então, se você é um aluno meu que está vendo esse vídeo, é porque você efetivamente, né, está fazendo alguma disciplina que eu leciono fora do curso de psicologia, e essa aula aqui, ou esse vídeo, é especificamente só para dar esse preâmbulo, né, só para dar essa introdução básica aí sobre como que isso que a gente chama hoje de psicologia, que não existia, passou a existir, basicamente. Então, de novo, como eu falei, é um geralzão, tá? Então, eu não tenho aqui a pretensão de dar uma aula de história da psicologia, por isso que, inclusive, até eu não coloquei história da psicologia aqui no título, eu coloquei psicologia e história, né? Que é para tirar um pouco essa conotação. E, de novo, gente, é um geralzão, tá? Então, eu vou fazer um vídeo único, sei lá, pretendo no máximo aí uma meia hora, né? Então, um geral bem, né, bem superficial. E quem tiver interesse, claro, né, em se aprofundar mais, conhecer mais um pouco aí sobre a história, aí sim, a história da psicologia, aí eu recomendo que ou procure livros específicos ou efetivamente assista outros vídeos aí em outros canais aqui na internet, tá? Bom, gente, então vamos lá. Então, como é que começou isso, né? Bom, como eu estava falando um pouquinho antes aí, né, a psicologia hoje é entendida como uma ciência, né? A ciência que estuda o quê, né? Qual é o objeto de estudo da psicologia? Bom, eu gosto de dizer que a psicologia é a ciência que estuda o psiquismo humano, tá? Ou o psiquismo de modo geral. Essa definição vocês vão ver aí ao longo das nossas disciplinas, seja ela qual for a disciplina que eu estiver ministrando para vocês, vocês vão ver que essa definição não é muito adequada, né? Porque dependendo da corrente teórica da psicologia, o objeto varia. Então, para algumas correntes teóricas, o objeto vai ser o comportamento, para outras correntes, o objeto vai ser o inconsciente, para outras vai ser a mente, enfim, vai variar um pouco aí sobre qual é o objeto de estudo da psicologia. Isso, inclusive, é um problema que a psicologia tem até hoje. Mas, de modo geral, né, eu costumo dizer que a psicologia é a ciência que estuda o psiquismo, né, o psiquismo humano. Mas, como essa própria expressão que eu acabei de dizer, a psicologia é uma ciência, coloca, isso quer dizer, então, que a psicologia ela é um tipo de saber que a gente vai considerar como científico, né? Só que a ciência, como vocês talvez saibam, acredito que vocês já devem saber, né? Não sei qual é o semestre que vocês estão cursando, mas, de modo geral, a ciência ela é um tipo de conhecimento que se estruturou, como a gente entende hoje, né, a partir aí do século XVI, século XVII, mais ou menos, né? Então, a gente poderia dizer que a psicologia ela nasce depois desse período, né? Essa psicologia que a gente entende hoje como ciência, ela nasce posteriormente a esse período, né? Depois do século XVII, mais especificamente a gente vai ver aqui nesse vídeo, ela nasce no século XIX, né? Só que a psicologia, como uma forma de compreender o ser humano,
como uma forma de compreender as emoções, os sentimentos, né, as ações, os comportamentos dos indivíduos, ela sempre existiu. Isso sempre existiu. Desde que o homem é homem, desde que o mundo é um mundo, a gente sempre buscou explicar por que a gente age de determinado modo, por que a gente sente como sente, por que a gente percebe as coisas como a gente percebe. A busca por essas explicações sempre existiram. Desde que o homem passou a existir, existiu também aí, né, uma preocupação em explicar por que a gente age como a gente age. Né? A preocupação para buscar explicar isso de uma perspectiva científica, aí sim, ela só vai surgir após o século XVII, né, mais especificamente no século XIX, que é isso que a gente chama hoje de psicologia científica. Mas mesmo isso que a gente chama hoje de psicologia científica, ela não surge do nada. Né? Ela não surge de um vazio, de repente o pessoal estava lá no laboratório e diz, mas vamos estudar psicologia? Não é assim, não foi assim que aconteceu. Né? Ela tem uma trajetória, ou a gente poderia dizer uma história, tá? Que de novo, né, como eu falei, ela existe desde que o mundo existe. Né? O que eu vou tentar mostrar aqui para vocês nesse vídeo é um pouco desse percurso, né, pré-século XIX, né, porque desde que o mundo, digamos assim, desde que a gente mais ou menos começou a sistematizar conhecimentos sobre isso que a gente chama psicologia, até chegar aí ao momento onde a psicologia surge como ciência, tá? Enfim, claro, assim, como eu falei, vou dar um apanhado geral aqui, né, bem rápido sobre as coisas, mas teria bastante coisa a mais para ser comentado sobre isso, mas aqui como o objetivo é só fazer uma introdução, né, então a gente não precisa aprofundar muito em alguns aspectos aí que eu vou passar de um modo mais ligeiro, vou usar essa expressão. Bom, então vamos lá. Opa, não está passando aqui? Ah, peraí. Aqui, deu. Então, aqui, vamos iniciando, né, aqui o conteúdo. A gente pode entender, a gente pode argumentar, né, que toda produção humana ela tem uma história. Né? Então é isso. Tudo que existe, ou melhor, tudo que a gente compreende, né, como fruto do ser humano, ele tem um aspecto histórico. Teve um desenvolvimento ao longo do tempo. Né? Compreender em profundidade algo que compõe o mundo, significa recuperar a sua história. Então, para a gente compreender, é o que eu estava falando antes, né? Isso que a gente vai chamar hoje de ciência psicológica, né? Ou de psicologia, de um modo mais amplo, a gente tem que compreender um pouco da história de como esse fenômeno se desenvolveu ao longo do tempo. Tá? Então, a psicologia como ramo da ciência, como eu tinha dito antes, né, surgiu com Wundt, que é esse senhorzinho que está sentado aqui, ó, tá? Vou circular ele aqui, ó. Não dá para ver muito porque a foto é preta e branca, né? Mas esse senhorzinho que está sentado aqui, tá? Em 1879 na Universidade de Leipzig, na Alemanha, tá? Eu não vou falar muito dele agora, porque ao longo do vídeo eu vou retomar essa parte aqui e vou comentar um pouco mais sobre o Wundt e sobre essa parte aqui do desenvolvimento da psicologia em laboratório, tá? Mas, como está aqui, né, como saber humano, no Ocidente, tem suas raízes entre os gregos, tá? Há mais de 2000 anos. Então, eu estou começando aqui pelos gregos. Mas assim, por que eu estou começando pelos gregos? Basicamente porque é por onde começa a nossa civilização. Então, quando você pensa em civilização ocidental, você pensa Grécia. Tá? E aí não é à toa a psicologia, que inclusive psicologia é uma palavra que vem do grego, né? A gente vai ver um pouquinho mais aí na frente. Essa preocupação em sistematizar, né, uma forma de conhecimento sobre como o homem pensa, sente, age, se comporta, etc., vai realmente surgir ali entre os gregos como uma forma de conhecimento sistematizado. Tá? Mas é aquilo que eu estava falando, como um modo de tentar explicar as ações humanas, isso existe até anterior aos gregos. Tá? Então você encontra isso entre os egípcios, você encontra tratados, né, livros que falam de algo que a gente poderia chamar como psicologia. Entre os sumérios você vai encontrar isso. E mais especificamente mesmo, se a gente for bem aí ao aspecto da psicologia mesmo, os materiais mais antigos existentes sobre psicologia, eles surgiram na cultura hindu. Tá? Se você pegar lá os Upanishads, né, os livros sagrados da religião hindu, então lá na Índia, né, você vai encontrar lá tratados se referindo diretamente a uma coisa chamada, referida, né, nesse período como mente, o que a gente vai chamar hoje de mente também, né, separando aí a ideia de mente e alma. Então os primeiros tratados mesmo sobre psicologia que a gente vai conhecer na história da humanidade, né, sistematizado, vai ser lá
entre os hindus. Porém, os hindus, vamos dizer assim, não fazem parte do que a gente chama aí de civilização ocidental, né? Ou desse ramo do saber que fundamentou a nossa ciência, né, que a gente chama de ciência ocidental. Ele é um ramo mais oriental. Por isso que a gente não considera muito isso quando a gente vai falar de história da psicologia. E a gente tradicionalmente começa falando pelos gregos, tá? Mas assim, entendam que, embora de um ponto de vista até pedagógico, didático, ou até vou dizer assim, oficial, a gente começa a falar sobre psicologia na Grécia clássica, na Grécia antiga, tá? E, como eu falei, esse é um fenômeno que a gente encontra também em outras culturas e até em períodos mais anteriores que o próprio período grego, tá? Bom, então vamos lá. E como é que começa então, né? Bom, isso começa basicamente, deixa eu tomar um golinho d'água aqui, com o apogeu da civilização grega. Eu não vou dar uma aula de história aqui para vocês, eu parto da ideia que vocês... Opa, deixa eu colocar aqui um fiozinho no computador antes que acabe a bateria, só um pouquinho. Eu parto da ideia que vocês, nessa altura do campeonato, né, tiveram história grega, tiveram história geral tal, e conhecem um pouco da civilização, um pouco geralzão aí, né, da história do desenvolvimento da civilização ocidental e da própria história grega. Então, se vocês lembram lá das aulas de vocês no segundo grau e tudo mais, vocês vão lembrar que a Grécia, ela viveu, considerada, né, o berço da nossa civilização, ela viveu um grande momento de expansão, né, tanto aqui a expansão grega, que proporcionou riquezas, proporcionou o ócio aos cidadãos, né, os homens livres, proporcionou a possibilidade de dedicação ao pensamento, né, o ócio deu a possibilidade do homem ficar pensando sobre si, de uma forma mais intensa, que proporcionou o avanço, né, nas artes, na filosofia e na ciência. Entendam aqui a ciência como busca pelo conhecimento, né, não é o que a gente hoje chamaria de ciência, tá? É uma ciência da época, vamos dizer assim. Mas o que vai nos interessar mais aqui é que é na Grécia que vai florescer uma coisa, né, um tipo de conhecimento que é basicamente a filosofia, tá? A filosofia, ela é um fenômeno grego, tá? Eu não vou aprofundar muito aqui, porque, de novo, né, isso aqui é uma aula geral sobre a história da psicologia, né? Então eu não vou ficar aprofundando em muitos aspectos aqui, porque senão não daria nem tempo, mas assim, apesar da gente se remeter à filosofia de outros povos, tá? A filosofia é um fenômeno grego, tá? Em outro momento, se vocês quiserem, eu até posso conversar mais com vocês sobre isso, explicar melhor isso em sala de aula, coisa assim. Mas basicamente, o que vai acontecer com o surgimento da filosofia? A filosofia, ela vai se contrapor à religião da época, né? De modo geral, tá, gente? Isso aqui é bem geralzão, tá? É mais detalhado do que isso. Mas existia a religião oficial, né? A religião grega, onde vocês já devem ter ouvido ou visto filmes aí sobre os deuses gregos, né? Zeus, Apolo, Dionísio, né? Afrodite, Hera, né? Existia a religião oficial grega, que obviamente a religião fornecia explicações de por que o homem age como ele age, né? Então, provavelmente, uma explicação de um grego lá no período clássico, né? Pela religião, né? Se eu efetivamente era casado, tinha lá minha esposa tal, e de repente eu me vejo completamente apaixonado pela minha vizinha e eu não consigo controlar isso, eu vou lá e pulo a cerca e eu tenho um caso lá com a minha vizinha, como é que isso seria explicado pela religião grega? Seria explicado basicamente como eu fui possuído por Eros, né? Ou então por Afrodite, eu caí num feitiço de Afrodite, ou Eros lá disparou a sua flecha, fui flechado e aí eu não tive como resistir, eu não pude fazer nada, né? Malditos deuses, né? Agiram sobre mim e me fizeram ir lá e trair a minha mulher com a minha vizinha. Seria, eu estou aqui brincando e tal, né? Mas essa seria uma explicação religiosa, né? De por que o indivíduo age como age. No caso aí do amor, no caso a Eros, no caso da agressividade, né? E por que uma pessoa lá ficou colérica e basicamente esfaqueou outra pessoa lá. Bom, foi Ares, né? Foi alguma coisa lá, algum deus que se vingar, jogou alguma ilusão lá sobre a pessoa foi lá e cometeu um ato de barbárie, um ato de agressividade. A explicação era dada com base, né, em fenômenos religiosos, explicações com base em fenômenos espirituais, vamos usar esse termo assim, como é basicamente em quase todas as religiões, né? O que vai acontecer na Grécia é que vai surgir uma série de pessoas, uma série de pensadores, que a gente vai chamar dos filósofos, que vão buscar uma outra explicação para o mundo e para a razão e para o modo como as pessoas se comportam, que não a explicação dada pela religião, que era uma interferência espiritual sobre o físico. Existe outra coisa, existe outra razão, né? Não vou aprofundar aqui
o surgimento da filosofia, de como que ela vai se contrapor à religião grega nesse período, tá? Mas o que interessa para nós aqui é isso, é que a filosofia ela vai propor um modo que aí a gente vai chamar, né, de racional, de utilizar a razão, de utilizar o intelecto para explicar por que as coisas são como são, por que o mundo é como é, se contrapondo à explicação religiosa, que era uma explicação espiritual. O mundo é assim porque os deuses fizeram o mundo desse jeito. Nós agimos assim porque os deuses interferem na nossa vida de tal modo, né? Que era a explicação religiosa. A filosofia ela vai dizer assim, tudo bem, deixa os deuses de lado, não vamos se prender aqui à ideia dos deuses, mas vamos tentar entender por que o homem se comporta, por que os indivíduos agem como agem, né? E aí a busca por essa explicação foi basicamente feita de um modo racional, de um modo lógico. Então, tentando explicar racionalmente por que os indivíduos agiam como agiam. E aí, basicamente, né, como está aqui a filosofia, começou a especular sobre o homem e a sua interioridade. E aí a gente vai ter dois grandes destaques aqui, que vai ser o Platão e o Aristóteles, tá? Que eu já vou falar deles daqui a pouquinho. Então veja, o que os filósofos aqui basicamente estavam querendo explicar era como é que o homem age, por que o homem age em relação aos seus aspectos interiores. O que acontece dentro do homem que faz com que ele reaja ou haja de determinado modo. Vejam, isso é o que a gente hoje, e naquela época também, a gente chama de psicologia, né? E aí, o próprio termo psicologia, como está aqui, né, ele vai surgir, especificamente dentro da filosofia, principalmente de Platão, do Aristóteles a gente vai encontrar, mas ela vai surgir justamente como sendo a união de duas palavras gregas, que vai ser psique, né, que significa alma, tá? E logos, né, o logoi, né, que significa razão, significa estudo. Então, se a gente for pegar a etimologia da palavra psicologia, o que a psicologia significa? A psicologia significa o estudo da alma, né? Então, veja, se começou a ter uma preocupação sobre isso, né? Isso que os gregos vão chamar de alma, tá? Agora só um parênteses, a palavra alma ela vai ter várias conotações diferentes ao longo da história da humanidade, tá? Na religião, na própria filosofia, no senso comum. Então existem várias definições, eu não vou ficar aqui me atendo muito o que os gregos entendiam por alma, o que um filósofo medieval entendia por alma, o que um religioso entendia por alma. Eu vou só deixar no sentido geral aqui mesmo como alma, como sendo aquilo que é abstrato, aquilo que vou usar o termo metafísico, né? O que é o físico, metafísico? É aquilo que está para além da física, aquilo que está para além do concreto, é aquilo que é subjetivo no indivíduo, tá? Então aquelas coisas que não são concretas, que não são palpáveis, né? Então, por exemplo, o meu corpo eu consigo ver, eu consigo pegar, né? Mas um sentimento como, por exemplo, saudade, né? Ou como, por exemplo, sei lá, um outro sentimento qualquer, indiferença, né? Não é palpável, né? Não é concreto, ele é abstrato, ele é metafísico. Então, isso seria um elemento pertencente à alma, tá? Então, basicamente, esses primeiros filósofos gregos, eles estavam tentando entender o mundo, como é que o mundo é e tal, e entre outras coisas, esses aspectos subjetivos, esses aspectos abstratos do ser humano, que aí eles vão estar se remetendo à alma, tá? E aí, dentro da filosofia, como é que isso vai acontecer então, né? Como que esse estudo da alma, como que esse estudo desses elementos abstratos do ser humano vai ocorrer? Veja, aqui a gente já está falando de psicologia, tá? Então vejam que os gregos estudavam psicologia. Não é o que a gente chama hoje de psicologia científica, mas isso era um estudo da psicologia, tá? E até hoje ainda é, tá? Vai ter várias concepções hoje de psicologia, mas isso aí é uma concepção, uma forma de entender a psicologia. Então como é que tudo isso vai começar? Bom, tudo isso vai começar com os filósofos chamados pré-socráticos. Eu não vou entrar aqui a diferenciação que eram os pré-socráticos, não vou entrar nisso. Não sei qual é o curso que vocês pertencem, né? Quem tá assistindo esse vídeo, não sei se vocês tiveram aula de filosofia ou não, enfim. Mas de modo geral, a gente costuma chamar que os pré-socráticos são os filósofos que vieram anteriores a Sócrates, tá? Sócrates vai ser um filósofo grego que vai ser um divisor de águas. Tanto é que a filosofia grega ela vai ser colocada como antes de Sócrates e depois de Sócrates. Por quê? Porque Sócrates ele foi realmente um grande destaque na filosofia. E já vou entrar no Sócrates, né? O Sócrates ele vai tentar explicar ao ser humano como um todo. Os filósofos pré-socráticos, ou seja, aqueles que eram anteriores a Sócrates, eles não estavam tão preocupados em entender a consistência, vamos usar esse termo, ou entender o que era o ser humano. Eles estavam mais preocupados com isso aqui, ó, com a natureza, tá?
e com a natureza do mundo e a sua relação com o homem, ou mais especificamente com a natureza. Veja, eu não acabei de dizer que a filosofia ela vai se contrapor à religião. Ora, se ela vai se contrapor à religião, e a religião dizia, né, as religiões de modo geral dizem que o homem, que o mundo são construções divinas, né, os deuses de algum momento, por alguma razão, construíram, fizeram o mundo, fizeram o homem, e a filosofia ela vai se contrapor a essa ideia, então esses primeiros filósofos eles estavam preocupados assim, bom, se eu desconsiderar a ideia de Deus, como que as coisas que não existiam passaram a existir? Né? Porque a religião vai dizer, as coisas que não existiam passaram a existir porque os deuses fizeram elas. Bom, mas se eu tirar a religião, se eu desconsiderar a religião, como é que eu explico isso? Então, os filósofos pré-socráticos, eles não estavam tão preocupados em definir o que é o homem, quais são os principais atributos do homem, o que é alma, o que não é alma. Essa não era a grande preocupação deles. A grande preocupação deles era basicamente explicar como que as coisas que não existiam passaram a existir, né, de uma forma racional. Então, ou seja, a grande preocupação deles era estudar a natureza. Tá? E aí vocês vão ter vários filósofos nesse período, o Tales, né, Tales de Mileto, o Demócrito de Abdera, o Anaxágoras, o Anaximandro, né, vários filósofos que vão se preocuparem em estudar isso. Tá? E eles não estavam preocupados especificamente em estudar ou compreender isso que a gente vai chamar de alma, ou eles não estavam, vamos dizer assim, especificamente preocupados em compreender essa coisa chamada psicologia. Não era o foco deles. Tá? O foco deles era o que a gente chama de physis, né? De onde vai vir depois a palavra física, ou seja, a natureza. Tá? Com exceção de um, que aí para quem tiver mais curiosidade e quiser buscar aí, eu não vou entrar aqui, que é um filósofo chamado Plotino, né? Um filósofo pré-socrático chamado Plotino. Na filosofia de Plotino a gente já consegue encontrar alguns traços disso que muitos séculos depois o Freud, que você já deve ter ouvido falar, chamou de inconsciente. Né? Lá na filosofia de Plotino a gente já consegue encontrar aí os primórdios de uma teoria do inconsciente, vamos dizer assim. Né? Então seria um filósofo pré-socrático que estaria preocupado aí basicamente em estudar alguma coisa relacionada a esses atributos da alma, isso que a gente chamaria hoje de psique, né? Ou de psicologia de modo geral. Tá? Mas a grande preocupação dos pré-socráticos era a natureza. A grande preocupação com a psicologia, né, ou com atributos aí relacionados mesmo a essa parte mais abstrata do homem, vai surgir, como eu disse, com Sócrates, que aí sim vai ser o divisor de águas, porque o Sócrates ele vai ser o cara que vai jogar a filosofia sobre o homem, vai entender o homem, compreender o homem e não a natureza. Né? E com quem veio depois dele, no caso, basicamente aqui, o Platão e o Aristóteles, mas mais especificamente aqui, né, no caso da filosofia socrática, é o Platão, porque a filosofia socrática e a filosofia de Platão são muito próximas, são muito unidas. Tá? Então, basicamente, o Sócrates, quem já estudou filosofia aí, já teve algumas aulinhas, é a máxima do Sócrates, é o que tudo que sei é que nada sei. Né? Eu não vou entrar muito aí nesses aspectos, mas procurem aí quem quiser entender um pouco mais do Sócrates. E a preocupação, né, no caso do Sócrates, é que a preocupação com o que diferencia o homem dos outros animais, aquilo que eu estava colocando antes, né, que é basicamente a razão. Tá? Então, a razão permite o homem a sobrepor os instintos que são a base da irracionalidade. Para Sócrates, e aí também para Platão, também para Aristóteles, para todos os filósofos pós-socráticos, todos não, né? Desculpa, não é, mas assim, para os principais filósofos pós-socráticos que vão surgir aí, a razão vai ser o principal atributo da alma, como tá até aqui, ó, né, com Platão. Já vou até falar um pouquinho do Platão também aqui, né? Que Platão, a verdade está... Bom, não, peraí, deixa eu falar um pouquinho do Sócrates. O Sócrates ele vai dizer que a razão é aquilo que diferencia o homem dos animais. Né? O que faz a gente ser efetivamente diferente de um cachorro? Né? A gente tem emoções e o cachorro não tem? Não, os animais têm emoções, nós também temos emoções. Porque a gente vive, porque ele não vive... Porque ele tem alma, ou melhor, ele não tem alma, a gente tem alma. Eu não sei dizer se um cachorro tem alma ou não, né? Mas uma coisa eu sei: um cachorro não raciocina, um cachorro não racionaliza, um cachorro não, ou falando com outros termos, ele não pensa. Né? Ele até sente. A emoção é um atributo animal. Eu também, como ser humano, sou um animal também, eu também sinto. Mas pensar, refletir e, sobretudo, aí uma coisa altamente humana mesmo, né? Refletir sobre a sua própria existência e sobre a sua própria finitude, né? Ter consciência de si. Eu tenho consciência de que eu existo e eu tenho consciência de que eu vou morrer, ou seja, da minha finitude. Isso é uma característica humana, propriamente. E o Sócrates vai dizer que isso é dado pela razão. Então, o que vai diferenciar o homem dos animais, uma forma bem grosso modo isso aqui, tá, gente? Para Sócrates vai ser o atributo da razão. Então,
para Sócrates, a grande atributo, a palavra é essa, o principal atributo da alma humana é a razão. Então, se eu quero conhecer a alma humana, né, se eu quero conhecer a psicologia, eu preciso conhecer a razão e realizar o estudo, ou realizar o conhecimento por meio da razão, porque esse é o único modo, efetivamente, de eu conseguir alcançar a verdade sobre essa coisa que eu vou chamar de alma. Tá? Então, Sócrates começa com isso, com a ideia de que para que eu possa conhecer não só o ser humano, não só o indivíduo, mas o mundo como um todo, eu preciso utilizar a razão como farol, né, que vai efetivamente aí iluminar o meu processo de conhecimento. Bom, Platão, né, ele está muito ligado a Sócrates, ele vai estar muito aí próximo a Sócrates, a filosofia dos dois é quase que idêntica. Tá? Platão ele vai dizer que a verdade está na ideia, né, ou seja, a ideia seria aqui uma outra palavra para a razão, tá? E a razão é um atributo da alma, ou melhor dizendo, é o principal atributo da alma. A alma possui vários atributos, mas o que mais interessa para nós, o que mais vai importar para o ser humano, vai ser a razão. Tá? Seu lugar no corpo é na cabeça, mais especificamente na glândula pituitária. Para Platão, a alma ela é separada do corpo. Tá? Então ela viria de um lugar chamado mundo das ideias, por isso que até aqui né, a verdade está nas ideias, então seria um mundo ideal, né? A alma viria de lá e ela entraria no corpo via via a glândula pituitária. E aí a medula faria a ligação da cabeça, né, com o corpo. Né? Então, como está aqui, ó, a alma é separada do corpo. Quando a gente morre, a alma vai embora. Né? E o corpo fica. Né? Tanto é que essa ideia platônica ela ficou tão forte na nossa civilização ocidental, que até hoje, né, quando vocês pensam consciência, por exemplo, quando vocês pensam a palavra consciência, você remete à ideia de cabeça. Né? Ninguém pensa assim, consciência cotovelo, né, ou consciência estômago. Né? Mente, quando você vê a palavra mente, você logo pensa em cabeça, ou cérebro mais especificamente. Né? Você nunca vai pensar como mente estômago. Né? Se você pegar só a título de curiosidade, em outras culturas, como por exemplo na cultura chinesa, o lugar do pensamento, ou o principal órgão responsável pelo pensamento é o estômago. Né? Então o chinês diz que você pensa com a barriga, né? Por isso que nunca é bom você tomar decisões com barriga vazia. Né? Por isso que é bom você tomar decisões depois de uma refeição ou durante uma refeição, porque aí você pensa melhor. Né? Enfim, só curiosidade, fecha aspas, que eu não quero ir para outros lados, né? Ir para a cultura chinesa. Mas na cultura grega, ou mais especificamente na filosofia platônica, Platão vai afirmar que a alma ela habita esse corpo, o nosso corpo, e ela habita um lugar chamado a glândula pituitária, né? Que fica na cabeça, fica bem no meio do cérebro, né? Abaixo do cérebro. Né? Então, efetivamente, a alma entra ali, fica ali, permanece ali, e a partir dali que ela comanda o corpo, vamos dizer assim. Quando a gente morre, a alma sai do corpo e ela volta lá para o mundo das ideias. Então, basicamente, o Platão, né, que você já deve talvez ter estudado em alguma aula de filosofia, coisa assim, ele vai dizer que existe esse mundo das ideias, que está lá, que é o mundo onde a verdade se encontra, e aqui, onde a gente vive, é o mundo das ilusões. E aí a principal alegoria onde Platão vai falar sobre isso vai ser a alegoria do mito da caverna, como vocês já devem ter ouvido falar. Quem nunca ouviu falar, quem quiser estudar, quem quiser conhecer um pouco mais, procure o livro chamado A República, escrito por Platão, capítulo 7. No capítulo 7 ele vai falar desse mito, que é essa figurinha aqui, essa alegoria, que vai dizer assim, nós aqui no mundo somos como pessoas que estão aqui, ó, vocês podem ver aqui, pessoas que são aprisionadas dentro de uma caverna, que apenas veem sombras, né, que são projetadas nas paredes da caverna. Né? Então isso que a gente vê, isso que a gente conhece, então, tipo assim, eu aqui agora estou olhando para o computador, esse computador que eu estou vendo aqui não é o verdadeiro computador, o computador real, ele é uma ilusão, ele é um espectro, né, fantasmagórico do que é o verdadeiro computador. Onde está o verdadeiro computador? Está lá no mundo das ideias. Né? Como que eu vou saber, então, como que eu vou poder conhecer a verdade? Conhecendo, né, o verdadeiro computador que está lá no mundo das ideias. Tudo que eu tenho aqui são imagens, são ilusões, são imagens distorcidas. Né? Então, o Platão vai, né, nesse mito, nessa alegoria, vai falar assim, então o indivíduo está aqui vendo imagens distorcidas. A partir de um trabalho que o indivíduo tenha sobre si mesmo, de se levantar, sair desse buraco, né, subir aqui a caverna, percorrer, ele consegue sair da caverna e ele consegue ver o mundo real, e não apenas as sombras projetadas desse mundo. Né?
Esse processo aqui de sair da caverna, onde você só via as sombras projetadas na parede, e olhar o mundo como ele realmente é, olhar a verdade como ela realmente é, que a gente poderia chamar aqui em termos psicológicos de um processo de desenvolvimento psicológico, né, um processo de evolução psicológica, o Platão vai dizer isso só pode ser realizado, né, que seria um processo de evolução da alma, só pode ser realizado por meio da razão. Né? Então eu tenho que fazer isso de um modo racional. Tá? Por isso que a razão vai estar na base da civilização ocidental. Né? Muitos séculos depois, a razão vai ser retomada, ela vai depois cair um pouco em desuso, né? E ela vai ser retomada lá no século XVII, quando a gente vai ressurgir com a ciência, né? E a ciência vai efetivamente explicar o mundo a partir da razão. Tá? Mas aí a ciência usando a razão para explicar o mundo. Aqui nós estamos na filosofia utilizando a razão para explicar o mundo. E aí só um parênteses que eu esqueci de falar antes. Então vejam, a psicologia ela começa na religião, né, como eu tinha falado, assim, explicações religiosas de como que o homem se comporta ou age. Então a gente vai encontrar isso na religião, como por exemplo lá na religião grega, com aqueles exemplos que eu dei anteriormente. Meu Deus, já passou meia hora. eu tô controlando o tempo aqui. Bom, o vídeo vai ser um pouquinho mais longo. Tá? Na filosofia, tá? Então a gente está vendo aqui a explicação filosófica de por que nós agimos como nós agimos, e aí depois a gente vai ter a explicação científica. Mas assim, nesse momento a gente está onde a psicologia ela estava ainda no campo da filosofia, aí, na filosofia clássica grega. Bom, depois do Platão, vou tentar dar uma corridinha, tá, para não estender muito o vídeo. Depois do Platão, a gente vai ter aí um outro discípulo também de Sócrates, também foi discípulo de Sócrates, né, que vai ser o Aristóteles, onde o Aristóteles ele vai concordar com Platão, ele vai concordar com Sócrates, que o principal atributo da alma é a razão, ele vai concordar com tudo isso, só que ele vai discordar um pouco sobre o que é essa alma. Tá? E ele vai discordar frontalmente do Platão, no sentido de dizer que a alma está separada do corpo, porque para Aristóteles, aqui, ó, a alma precisa do corpo. Então, para Aristóteles, não existe separação entre alma e corpo. Os dois são uma coisa só. Tá? A alma é a forma do corpo e o princípio que anima a vida. Então, resumidamente, também não vou dar uma aula aqui de Aristóteles, mas resumidamente, Aristóteles vai dizer assim, que o que dá vida, né, é a forma. Se você basicamente pegar, por exemplo, um bloco de argila e colocar em cima da mesa, você não tem um vaso. O que é que vai dar vida ao vaso? É quando você pega aquele monte de argila e você molda ele de uma determinada forma, né, na forma de um vaso, e aí você tem agora sim um vaso. Então não é uma questão de essência somente, porque na sua essência um monte de argila e um vaso são feitos da mesma coisa, barro, né? Desculpa, barro não, argila, né? Um punhado de argila em cima da mesa ou um vaso em cima da mesa, a sua essência vai ser a mesma, vai ser a argila, o que vai diferenciar um do outro vai ser a sua forma. Então a alma, ela está muito ligada ao corpo, ela está ligada à forma, está ligada ao modo de se manifestar, tá? Então não tem como você separar a alma do corpo. Um ser humano, ele só é um ser humano enquanto ele tem corpo e alma. Se você separar corpo da alma, você vai ter qualquer outra coisa menos um ser humano. Você vai ter um cadáver no lado aí do corpo, você vai ter, sei lá o quê, um espírito, um fantasma aí da alma, você não tem mais um ser humano. Então você só consegue ter isso que a gente vai chamar de um ser humano, né, quando você tem a junção do corpo com a alma. Então, vejam, pode parecer que não é muito diferente, mas ele vai dar essas duas concepções, a concepção platônica que vai dizer que não, a alma é completamente independente do corpo, ela existe lá no mundo das ideias, vem para cá, mas aqui é relevante a verdade, está lá, né? E Aristóteles que vai dizer não, corpo e alma eles são uma coisa só e a verdade ela é construída a partir da relação dos dois. Isso vai dar margem a duas grandes correntes de pensamento que vão dar margem muitos séculos depois a diferentes concepções de psicologia, tá? De novo, eu não vou aprofundar muito aqui, porque é só um geralzão, não é uma aula de história da psicologia, mas grosso modo é isso. São duas concepções que vão dar margens muito diferentes ao longo dos séculos, tá? E aí, só para fechar aqui, Aristóteles ele vai dizer que, na verdade, não existe uma alma. Existiriam três almas, ou até poderia dizer que existe uma alma, mas com três aspectos diferentes, ou três níveis, como está aqui está em espanhol, né? Los tres níveis del alma em Aristóteles. Aristóteles vai dizer assim, que a alma tem três perspectivas,
três almas ou três formas de manifestação. Que ele vai dizer assim, existe uma alma vegetativa, tá? Que é responsável pelas sensações, que essa alma vegetativa é muito presente nos vegetais, por exemplo, né? Então, por exemplo, você já deve ter visto plantas, né, que durante o dia ela abre a flor, por exemplo, e à noite ela fecha a flor, né? Então, por que a planta sabe qual é a hora de abrir a flor e a hora de fechar a flor? Você vai dizer, bom, a alma da planta, a alma vegetal, ela sente, né? Ela sente que tem mais luz, que tem mais calor, então ela se abre. Quando está mais frio, está mais escuro, ela se fecha. Então, essa primeira alma seria a alma responsável pelas sensações, ou como está aqui, ó, a nutrição, o crescimento, a reprodução. Aquilo que muitos séculos mais tarde a gente vai chamar de sistema nervoso autônomo, né? Que é aquela coisa, eu não estou aqui controlando, por exemplo, o meu estômago, né? Se eu comi alguma coisa algum tempo atrás, o meu estômago está digerindo, mas eu não estou controlando isso, está acontecendo automaticamente. Bom, Aristóteles vai dizer, quem faz isso é a alma vegetativa, tá? Então, quem tem alma vegetativa, basicamente, são os vegetais. Mas os animais também têm, os homens também têm. A segunda alma, a segunda característica da alma, o segundo nível da alma, aí, né, fale como você quiser, é a alma sensitiva. O que é a alma sensitiva? É a alma responsável pelas percepções. E onde que você vai encontrar isso? Você vai encontrar isso basicamente em qualquer animal. O animal percebe, por exemplo, um animal, uma ovelha, ela pressente a presença de um lobo, a presença de um predador, ela sai correndo, ela se protege, ela percebe, né, que existe algum perigo, né, em torno dela e ela interrodeia o animal, né, e ele se protege, foge ou o que seja, né? Então aqui, ó, é a alma responsável pelas sensações, não sensações de, como está aqui de sensação, é percepção mesmo, tá? Percepção e pelo movimento, tá? As plantas não se movimentam, não saem correndo, né? As plantas não conseguem ter a percepção de que ela está sendo ameaçada, o cara vai vir cortar, né, com o machado. Pelo menos na época de Aristóteles. Hoje a gente já tem outras percepções sobre isso, mas naquela época, né, acreditava que não. Então, isso é um atributo mais dos animais, né? As plantas não têm, mas os animais têm e o ser humano também tem. Então seria o segundo nível da alma, né? O segundo tipo de alma. E aí o terceiro seria a alma racional, que aí essa só o homem tem, que aí sim é a razão. É onde Aristóteles vai dizer, olha, tá vendo? Não, o Sócrates e Platão estão certos, realmente a razão é o principal atributo da alma, porque só os homens têm, né? Então o que vai diferenciar a gente dos outros animais tal, não é a alma em si, sim a razão e tudo mais tal. E aí a filosofia dele se aproxima muito da platônica e da socrática, tá? Mas o que vai interessar para nós aqui, basicamente, é que Platão ele vai criar uma corrente teórica que vai dizer que a alma, ou seja, isso que a gente vai chamar de psiquismo, é separado do corpo, independente do corpo e não precisa dele. Aristóteles ele vai criar uma teoria que vai dizer que não, isso que é a alma ou o psiquismo que seja, ele está ligado no corpo e os dois são inseparáveis. Não tem como você separar a alma do corpo, porque são uma coisa só. Quando você separa a alma do corpo, você transforma ambos, tá? Ambos se transformam em outras coisas, mas você não tem mais ali uma pessoa, um ser humano, ou o que seja, tá? Então são duas correntes bem diferentes. Bom, deixa eu correr um pouquinho, porque 37 minutos. Bom, gente, acabado o período grego, né, o período clássico grego, né, vocês já estudaram isso em aula de história, aí veio o Império Romano, domina a Grécia, né, o Império Romano domina todo mundo conhecido até então, né, posteriormente o Império Romano cai, né, quando o Império Romano cai, uma religião sobe, né, começa a ser basicamente a voz dominante, né, a ideologia dominante no mundo, que vai ser a Igreja Cristã, mais especificamente a Igreja Católica, né, vai ser o elemento predominante no mundo ocidental, né, porque no resto do mundo outras coisas estavam acontecendo, ali na Europa, tal, civilização ocidental, vai ser ali o cristianismo. Então, após, né, esse período auge grego, aí, com esses filósofos gregos, vai vir o Império Romano, vai ter o apogeu do Império Romano, vai ter a queda do Império Romano, vai ter a subida do cristianismo e basicamente a gente vai chegar na Idade Média, onde quem vai efetivamente determinar como o mundo vai funcionar não são os filósofos, vai ser a Igreja. Tá? Qual igreja? A Igreja Cristã. E aí, basicamente, nisso que a gente vai chamar de período medieval, não vão ter, entre aspas, grandes avanços no campo
da psicologia, porque basicamente o que vai ser feito vai ser uma explicação filosófico-religiosa. Então a gente retorna à religião, melhor. A psicologia ela começa lá com explicações religiosas, ela parte para explicações filosóficas, depois ela volta de novo aqui para explicações religiosas, só que agora não mais uma religião grega e agora sim uma religião cristã. É mais próximo disso que a gente conhece, que vocês já devem ter tido um contato maior. Com explicações religiosas para por que o homem se comporta como se comporta, por que o homem age como age. Vão existir filósofos nesse período, na Idade Média? Sim, vão existir, mas basicamente esses filósofos não são os mesmos, não é o mesmo tipo de filosofia que aquela que existia na Grécia, é uma filosofia atrelada à religião. Aí sim, essa é uma filosofia ligada à religião, mais especificamente aí à religião católica, à religião cristã, né? E aí, no campo da psicologia, de novo, foi aquilo que eu falei, não vai ter grandes avanços, vai ser uma releitura do que foi feito lá na época do auge grego, da filosofia grega, tá? Então, basicamente, a gente vai ter dois grandes nomes aí nesse período, que vai ser Santo Agostinho, tá? Santo Agostinho vai simplesmente reproduzir o discurso do Platão. Então, basicamente, aquilo que Platão falava lá do mundo das ideias, né, você pode entender como céu, né? E a ideia de que a alma é separada do corpo, bom, vocês, acredito que a maioria de vocês deve ter uma base cristã, vindo de uma religião cristã, vocês vão entender que isso aqui está lá na base da religião cristã, né? A alma, ela vem de Deus, ela habita esse corpo, né? Quando a gente morre, o corpo fica aqui, se decompõe e tal, e a alma volta para o céu, né? Basicamente, essa é a leitura religiosa que casa direitinho, né, se vocês pararem para observar, com a perspectiva platônica. Então, o Santo Agostinho, ele não vai, digamos assim, não é que ele não vai ser, ele vai ter uma produção filosófica, não é, né? Vai ser um filósofo profundo, ele vai ter conteúdo na filosofia dele, mas ele é uma releitura da filosofia platônica. Então, do ponto de vista psicológico, não vai ter uma mudança aqui, tá? Vai ser como se fosse uma continuidade. O que o Santo Agostinho continua falando do ponto de vista psicológico é basicamente a mesma coisa que Platão falava, né? Aí a única diferença é que a razão não vai ser o principal atributo da alma, mas sim o principal atributo da alma vai ser a fé, né? A fé ela vai substituir a razão como o principal atributo, a principal, né, virtude que a alma que o homem deve desenvolver na sua alma, não vai ser tanto a razão e sim a fé, tá? Vai ter esse pequeno deslocamento. E aí um pouco mais para frente, tá? Que aqui o Santo Agostinho é ano 300, alguma coisa. Aqui o São Tomás de Aquino, lá no ano 1200 e alguma coisa, não lembro agora de cabeça, mas era 1200, 1300, vai surgir o São Tomás de Aquino, que vai fazer a mesma coisa que o Santo Agostinho fez, mas ele vai fazer, no caso, uma releitura de Aristóteles, tá? Nesse período aqui, a igreja, o cristianismo, estava, entre aspas, sofrendo aí com o protestantismo, né? Martinho Lutero estava questionando os dogmas da igreja, aquela coisa toda tal. Então estava tendo ali uma briga interna dentro da igreja. E o São Tomás de Aquino, para ele retomar, digamos assim, a hegemonia do pensamento católico, né? Porque ele veja que nesse momento estava tendo a divisão ali, surgindo o protestantismo, né? O São Tomás de Aquino ele vai fazer uma releitura do Aristóteles, tá? É que é muita coisa para falar, gente. Enfim, assim, não é que ele vai fazer uma releitura especificamente de Aristóteles, como se Aristóteles, tipo assim, sempre tivesse ali na cultura medieval e o São Tomás de Aquino resolvesse querer fazer uma releitura. Não é bem assim, tá? Quando o Império Romano cai, né, a filosofia aristotélica ela meio que sumiu no Ocidente, tá? Ela foi preservada entre os árabes, né, no Oriente, né, entre os árabes, e basicamente a única filosofia que se sustentou na Europa ocidental foi a filosofia platônica, né, entre os gregos, né? Quando houve as cruzadas, basicamente, e também as invasões árabes ali, né, no sul da Europa, tal, Espanha, né, Portugal, os mouros, né? Os mouros, quando eles invadem, e os próprios europeus, quando vão para Jerusalém lá para fazer as cruzadas, tal, eles entram em contato com a filosofia aristotélica que tinha sido segregada na Europa, né? Então, por volta aí do ano 1100, 1200, essa filosofia ela é retomada na Europa, e aí por isso que o São Tomás de Aquino ele vai ter contato com Aristóteles, ele vai ler Aristóteles e ele vai dizer, não, mas tem coisas interessantes aqui sim. E aí ele vai fazer uma releitura do Aristóteles numa perspectiva, é claro, da religião. Então aqui, né, ele vai reproduzir o discurso de Aristóteles e justifica os dogmas da igreja com uma base racional, né? Então veja, se o principal atributo
era a fé, esquece um pouco a razão. Não que aqui o São Tomás ele vai dizer, não, esquece a fé e vamos partir para a razão. Não é isso. Tá? E o principal atributo da alma no período medieval vai continuar sendo a fé. Mas o Santo Agostinho, São Tomás de Aquino, ele vai utilizar a lógica aristotélica para legitimar os dogmas da igreja, para explicar os dogmas da igreja. Então, por exemplo, aqui só a título de exemplo mesmo, tá? Ele vai dizer assim, por exemplo, né, que a finalidade de todas as coisas é buscar a perfeição, ou a felicidade. Né? Somente Deus é perfeito, a finalidade, então, do homem é buscar a Deus. Isso aqui é uma releitura que o São Tomás de Aquino vai fazer de um livro chamado Ética Nicômaco, escrito por Aristóteles, onde Aristóteles vai dizer que o bem, que todas as coisas visam, aquilo que o homem quer por si só, é a felicidade. Né? Então, o homem faz tudo no mundo para alcançar a felicidade, resumidamente. Tá? O que o São Tomás de Aquino vai compreender disso, ele vai dizer assim, mas o que é a felicidade plena? A felicidade plena é você estar em comunhão com Deus. Então, né, o objetivo principal da vida do homem é fazer de tudo para alcançar Deus. Então, é uma forma racional, ele vai usar uma forma lógica, racional, de efetivamente explicar os dogmas da igreja. Tá? É isso, a gente faz uma releitura. De novo, para nós aqui o que vai interessar, do ponto de vista da psicologia, é que não vai ter uma mudança radical. Tá? Vão continuar existindo aquelas duas perspectivas que existiam lá na Grécia. Uma vinda com Santo Agostinho, outra vinda com São Tomás de Aquino, mas basicamente é isso. Que isso que a gente vai chamar do campo abstrato do ser humano, que é o seu psiquismo, vai ser o campo da alma. Tá? E existem duas perspectivas aqui. Uma que vai dizer que a alma ela é separada do corpo e a verdade está lá no céu, no mundo das ideias, onde seja. Né? E outra que vai dizer que não, até existe esse céu, essa verdade aí e tal, mas a verdade ela também pode ser encontrada aqui na Terra, a felicidade também pode ser encontrada aqui na Terra, o corpo também está aqui. Então, os atributos da alma, a ação da alma sobre o corpo aqui, ele explica como é que o homem também se comporta. De novo, são só duas perspectivas diferentes. Novamente, tá? Não vai ter uma grande alteração. Vai ser diferente, mas não a ponto de dizer assim, teve uma mudança radical aqui. Tá? O que começa aí sim, né, a ter uma mudança de pensamento geral mesmo a respeito do psiquismo, não só do psiquismo, mas de todo o conhecimento, é quando vai surgir aí o Renascimento. Tá? Ou, mais especificamente, é isso que a gente vai chamar mesmo do período moderno, o período científico, né? Que a gente vai poder falar aqui sobre a psicologia e o Renascimento. Bom, com o fim da hegemonia da Igreja, por volta aí do século XVI, século XVII, né, ocorre então o maior avanço do conhecimento científico, ou a gente poderia dizer o surgimento disso que a gente hoje vai chamar como ciência. De novo, veja, é o renascimento, é quando aqueles ideais gregos do conhecimento da filosofia grega, da ciência grega são retomados, né, na Europa e são feitas uma novas leituras e avança a partir dali. É o renascimento, né? Pegar aquilo que já existia e fazer novas leituras. Tá? Nesse momento, a igreja ela vai perdendo seu domínio, né, o seu poder sobre a sociedade. O conhecimento científico ele vai surgindo com essa roupagem que a gente tem hoje, né, que a gente vai chamar aí da ciência moderna, a ciência contemporânea que a gente vai ter até hoje. Tá? Então ocorrem aí avanços e sistematizações no conhecimento como um todo, tá? Não especificamente aqui na psicologia. E aí vocês já devem ter conhecimento, vocês já devem ter visto, né? Por exemplo, aí vai ter os casos clássicos, né? O Galileu, o Copérnico, o Kepler, né? O estudo da órbita dos planetas. Então, o homem não vai mais ser o centro do universo, né? A gente vai ter mais à frente, a gente vai ter o Darwin, né? Que vai questionar a teoria do criacionismo, ele vai implantar a teoria do evolucionismo. Vocês vão ter no campo das artes, nesse período aqui do Renascimento, você vai ter Michelangelo, você vai ter Dante Alighieri, o Maquiavel, assim, nesse momento tem uma reviravolta total no mundo. Tá? A igreja, ou seja, aquela explicação religiosa, né, de que as coisas são assim porque Deus fez assim, as coisas são assim porque Deus quer, ela vai perder espaço e vai surgir uma filosofia novamente mais racional e a própria ciência. O que vai acontecer aqui nesse período da história é basicamente aquilo que aconteceu lá na Grécia, lá nos séculos 500, 600 a.C. Vai ser esse questionamento da religião. Tá? Só que agora aqui houve um questionamento aí da religião cristã, né, a partir daí dos filósofos e cientistas que passaram a surgir então. E aí
grande responsável, né, vamos dizer assim, para fazer a cisão mesmo, vai ser esse senhorzinho aqui, que é chamado René Descartes, né? Que aí o René Descartes ele vai fazer de novo a separação entre a mente e o corpo, tá? Então, com o famoso penso, logo existo. Vocês talvez já tenham estudado aí em aula de filosofia, alguma coisa assim. Então, a alma é separada do corpo, o conhecimento precisa ser construído por intermédio de um método, e o método que o Descartes vai colocar vai ser a dúvida. Tá? Então, o Descartes vai dizer assim: eu preciso duvidar das coisas para que eu possa produzir algum conhecimento verdadeiro sobre elas. Veja, e aqui ele está frontalmente entrando em choque com o pensamento religioso. Que o pensamento religioso vai dizer: você não deve duvidar, você deve ter fé. O principal atributo da alma é a fé. Acredite. Né? Acredite, mesmo sem ver, você tem que acreditar. Esse é o bom cristão, né? Aquele que tem fé em Deus, que as coisas estão caminhando como Deus quer e é assim que vai acontecer. O Descartes, aqui com esse pensamento filosófico, que vai dar sustentação para o surgimento do pensamento científico, ele vai dizer exatamente o contrário. Não, eu não posso acreditar de antemão, eu tenho que duvidar. Tá? Então, tanto que essa frase aqui, o penso logo existo, essa frase não está correta. Ela não é penso logo existo. A frase correta é dubito ergo cogito ergo sum, né? Então, duvido, logo penso, logo sou. Então, a máxima, o cerne, as pessoas colocam muito assim, o cerne está aqui, ó, no pensamento, mas não é o pensamento. O que vai efetivamente ser o cerne da filosofia do Descartes é dúbito. A dúvida, a primeira coisa que um filósofo aqui nessa época, mas assim, a primeira coisa que um cientista deve fazer é duvidar. Então eu não posso acreditar nas coisas de antemão, eu tenho que duvidar, e a partir dessa dúvida é que eu vou buscar informações, né? ou destrinchar. E aí, inclusive aí que vai vir a palavra análise, que vai analisar. O que é analisar? É quebrar em partes, né? Analisar aquela coisa que eu estou querendo estudar para, a partir da dúvida, quebrando ela em partes, analisando, eu estudando cada parte separada, eu vou ter um entendimento do que é aquele fenômeno ali. Então veja, aqui o Descartes ele começa a inaugurar um novo modo de pensar. Tá? Aqui não é filosofia, não é psicologia, não estamos falando de psicologia, aqui a gente está falando um novo modo de surgimento de um novo modo de produção de conhecimento, que é o conhecimento científico, que parte da dúvida e que parte da análise, da fragmentação, de separar em partes para entender. Isso vai ter influência no modo como a psicologia vai surgir, nesse momento aqui, que é o momento científico. Nesse momento, a psicologia ela vai parar de tentar explicar por que o ser humano age, pensa, se comporta, né, como ele age, como ele pensa, como ele se comporta, a partir de explicações religiosas, a partir de explicações filosóficas, e agora ela vai começar a dar explicações científicas. Tá? Como é que isso vai acontecer? Bom, aí é nesse período não, né, um pouco depois, lá no século XIX, que vai surgir a psicologia científica. Mas para isso, né, basicamente, ela vai surgir a partir do desenvolvimento da ciência. Então, o que vai ser esse desenvolvimento da ciência? Basicamente, a gente vai ter aqui uma contraposição entre um sistema feudal de mundo e agora um sistema científico de mundo. Que contraposição é essa? Bom, a contraposição agora é que o conhecimento independe da fé, que foi o que eu acabei de falar ali com Descartes, quando Descartes diz assim: eu não tenho que ter fé, eu não tenho que acreditar, eu tenho que duvidar. Né? Então a primeira coisa que eu tenho que fazer para entender o que está acontecendo é duvidar. Então a primeira coisa que agora, né, um cientista, né, um psicólogo científico, né, vai fazer para explicar por que o indivíduo está se comportando de tal modo é duvidar de qualquer coisa que exista e vai partir para a observação daquele indivíduo ou daquele fenômeno. Né? Estou sentindo saudade. O que é saudade? Não sei, não quero saber. Vou duvidar de qualquer coisa e vou olhar, vou estudar, vou observar esse fenômeno chamado saudade, ver como ele se manifesta, separar ele em partes, estudar cada parte isoladamente, para daí dizer: bom, a saudade é isso. Né? E aí então eu vou explicar: então a pessoa, o ser humano, sente saudade por causa disso, disso e disso. Veja, é um método, é um outro método, uma outra forma de você abordar o mesmo fenômeno que sempre existiu, o fenômeno de saudade. O fenômeno de saudade, né, o sentimento saudade, ele existia no mundo desde antes dos gregos até hoje. O que mudou é a forma como você vai explicar ele. Né? Você pode explicar ele a partir de um método religioso, a partir de um método filosófico, ou a partir de um método científico, que é como agora
começa a surgir na história da humanidade, né, nesse momento aqui, né? Outra coisa que vai ser uma característica dessa oposição aqui do sistema científico para o sistema feudal é que a natureza agora não é mais divina, portanto ela pode ser controlada e dominada. Bom, né? Se a natureza, pegando aí na época medieval, né? O que é a natureza? A natureza é uma criação de Deus. Bom, se é uma criação de Deus, eu não posso ficar aí, né, furuncando qualquer coisa, aí mexendo com qualquer coisa, porque isso pode ofender Deus. Como, por exemplo, o corpo. O corpo humano era considerado sagrado porque era o lugar onde a alma habita, né? Numa perspectiva aí religiosa cristã medieval. Por isso que, por exemplo, não se faziam estudos em cima do corpo, em cima de cadáveres, por exemplo. Por quê? Porque isso seria um pecado, seria um sacrilégio. A pessoa morreu, você vai abrir o corpo dela para ver como é que é. Não, isso é pecado. Então você não fazia isso. Mas agora, com o conhecimento científico, como eu tirei a religião de lado, como eu tirei a fé de lado, a natureza, ou seja, o corpo, ele faz parte da natureza, ele não é mais sagrado, ele é só um pedaço de carne. Então agora eu posso abrir ele. Eu posso começar a estudar ele, eu posso ver que, olha, existe uma coisa chamada física, aí vai surgir a fisiologia, a anatomia, a neurologia, a neuroanatomia. Começa a surgir algumas disciplinas que vão tentar explicar como é que esse corpo funciona, né? E a gente vai ver que algumas coisas estão muito ligadas aí com aspectos psíquicos, né? Bom, mas aí... Então a ciência ela surge, né, e ela passa a ser uma necessidade até para legitimar um poder econômico. Né? Que poder econômico? Ora, veja, agora a gente está aqui, né, a partir do século XVII, século XVIII, século XIX, a gente não tem mais, por exemplo, um sistema de reis. Né? Os reis, quem que dava a sustentação social, né, política para os reis? Deus. Né? Por que fulano deve ser rei? Porque ele nasceu de um rei. Né? E por que ele nasceu de um rei? Porque Deus quis. Então quem sustentava basicamente a ideia, né, dos reis, dos imperadores e tal, era uma ideia religiosa. Agora, não tem mais essa... A própria sociedade mudou. A gente não tem mais agora reis governando. A gente tem rei até hoje, né? Mas de modo geral não era mais o sistema político-econômico dominante. Né? Agora a gente tem governos, a gente tem aí surgimento do mercantilismo, outras formas de comércio, outras formas de economia. Então precisava de um outro saber para legitimar esse novo poder social que estava surgindo. Quem que vai ser esse saber? Não vai ser a religião, porque a religião vai dizer ainda o rei é sagrado, né? Como até hoje existe. Né? Quem vai legitimar esse poder vai ser a ciência. Tá? E aí, nesse momento, vai surgir, entre outras coisas, tá? Eu estou resumindo muita coisa aqui, uma coisa chamada positivismo, com o senhor Augusto Comte, que é esse rapazinho aqui da imagem aqui do lado, onde ele vai dizer assim, olha, o principal método que a ciência deve utilizar para explicar como as coisas funcionam, tá? É o método que funciona, né? É o método que já se provou como válido, que é o método da física. Então, o Augusto Comte ele vai propor para que fosse que o método da física servisse como modelo da construção do conhecimento. Ou seja, ele vai falar assim, olha, sabe que a ciência usa, que a ciência especificamente a física usa para explicar por que um corpo cai, por que um planeta gira, por que tem um eclipse, né? Esse método, o modo como eles agem lá é tão bom, funciona tão direitinho, é tão eficiente, que a gente devia aplicar ele a outras coisas, como, por exemplo, a sociedade. Então eu vou pegar um método da física e aplicar ele sobre a sociedade para usar uma explicação científica da sociedade. Né? Por isso que o Augusto Comte, ele era filósofo, mas ele vai ser considerado também o pai da sociologia, né? Porque ele vai pegar um método científico, que era um método da física, aplicar o estudo da sociedade. Né? E aí, a sociedade é feita de quê? A sociedade é feita de indivíduos, é feita de homens, de pessoas. Então, se eu vou estudar a sociedade a partir do método da física, começar a estudar o indivíduo a partir do método da física foi um pulinho, tá? Eu não vou entrar aqui nesse aspecto com vocês. Nossa, já deu uma hora, gente. Eu não vou entrar aqui nesse aspecto com vocês, mas basicamente a gente vai ver que isso vai dar errado, tá? Aí dá errado. Não dá para você simplesmente utilizar um método da física em pessoas, não funciona, a gente não vai ver, eu não vou falar disso aqui com vocês, mas, né, quem quiser depois aí em sala, em classe, me pergunta, eu explico por quê, a gente vai ver que, né, isso aqui não é uma aula sobre história da ciência, mas se vocês tiverem discípulos de história da ciência, tá, vocês vão ver que isso não deu certo, tá? Deu ruim, vamos dizer assim, deu problemas, tá? Mas nesse momento aqui, nesse momento da história, se acreditava que dava certo, então eles pegaram e aplicaram. Consequentemente, né, se eu posso pegar o método da física e aplicar ao estudo da sociedade, pegar o método da física, que é o método científico por excelência, aplicar ao estudo
da pessoa, do sujeito, né? E agora, por exemplo, como eu estava falando aqui, né, o corpo não é mais uma coisa sagrada, eu posso abrir, posso estudar, né? Então eu posso fazer com o corpo de uma pessoa a mesma coisa que eu faria lá com o corpo de uma planta, ou com, sei lá, com a água de um rio, que eu vou fazer uma análise do rio, ou o solo, né? Então agora eu posso efetivamente produzir uma série de conhecimentos a partir de um método específico, né? E de um entendimento específico que não vê mais, que não existe mais local para uma coisa chamada alma, né? O homem agora, ele vai ser, né, por analogia, né, o homem vai começar a ser entendido como uma máquina. Ei, meu Deus. Uma máquina, tá aqui, né? Uma máquina. E aí começa a surgir, por exemplo, uma coisa chamada fisiologia, tá? Eu agora, o corpo não é mais o lugar da alma, a alma ela até vai ser meio colocada de canto ali, né? Na ciência esse negócio deixa para religião, esse negócio é meio coisa de gente doida, tal. Não vamos falar disso, vamos falar só especificamente daquilo que a gente vê, daquilo que a gente pega, daquilo que a gente mede, daquilo que a gente quantifica, né? E aí efetivamente vai começar a surgir isso que a gente vai conhecer hoje aí como a biologia, a fisiologia, né? E o ser humano, como ele tem um corpo, ele vai começar a ser também objeto dessas disciplinas, né? E aí também nesse período que vai surgir, utilizando-se o método da física aplicado a essa parte mais abstrata do ser humano, que a gente chamava de alma, mas agora a gente não chama mais de alma, porque não, alma lembra da religião, a gente não quer saber de religião, a gente vai chamar de mente. Nesse período começa a surgir a ideia do que a gente vai chamar de mente. Descartes, que vai fazer essa separação mente-corpo, né? Vai começar a surgir uma coisa que ficou conhecida como paralelismo psicofísico, né? Que nada mais é do que o estudo dos reflexos, tá? O que a gente vai chamar de psicofísica, né? Veja, psicofísica, a aplicação do método da física sobre o psiquismo. O que é esse paralelismo psicofísico? Olha, vamos dizer assim, basicamente, se o que eu posso compreender, se o que eu posso entender é aquilo que é concreto, né? Aquilo que é real, aquilo que eu posso medir, quantificar, né? Pegar, né? Qualquer coisa que eu manifeste, né, que eu realize, como por exemplo um sentimento, ele vai ter que ter um paralelo no corpo, né, um paralelismo psico, né, de psiquismo físico, concreto, corpo. Então eu tenho que buscar explicações para os fenômenos psíquicos em aspectos fisiológicos, em aspectos corporais. Por isso que a fisiologia ela vai ser muito utilizada nesse momento para explicar as coisas, né? Eu consigo ver a emoção no corpo. É muito fácil ver a emoção no corpo. Eu consigo olhar para uma pessoa e saber se ela está triste ou alegre, se ela está com raiva ou se ela está feliz, né? As emoções são 4: felicidade, alegria, alegria, raiva, tristeza e medo, tá? Essas são as 4 emoções. E eu consigo ver uma emoção é muito fácil, tanto numa pessoa quanto num animal. Eu consigo saber se um cachorro está feliz ou está com raiva. Eu consigo saber se um cachorro está triste ou está com medo. É muito fácil. Então, e as emoções, elas estão no corpo. Qualquer animal, qualquer ser biológico tem emoções. Mas outras coisas como o sentimento, como por exemplo a angústia. Será que eu consigo ver? Será que eu consigo saber se uma pessoa está angustiada ou não? Cachorro fica angustiado? Não, cachorro não fica angustiado, cachorro fica triste, mas não fica angustiado. Por quê? Porque a angústia é um sentimento. O que é um sentimento? É uma emoção a partir de um viés cognitivo, a partir de uma percepção cognitiva. Então, quando eu falo, por exemplo, angústia, significa que a pessoa está com medo ou está triste, ou está com medo em relação a algo que não aconteceu ainda, ou que pode vir a acontecer, né? Eu estou angustiado porque eu acho que eu posso perder o meu emprego. Mas você perdeu o emprego? Não, mas eu estou angustiado porque está tendo uma crise econômica e eu acho que eu vou perder meu emprego e tal. É tristeza? Não. É medo? Não. É alguma coisa ali, ou seja, é uma emoção, um medo, permeado, atravessado por um pensamento, por uma cognição. Então isso é um sentimento. Ora, né, os animais não têm sentimentos, pessoas têm, porque a gente volta lá para Aristóteles, né, lembra dos 3 tipos de alma lá, né? A alma, o aspecto racional da alma, só o ser humano tem, né? E aqui a gente vai estar aqui, né, não que seja uma retomada de Aristóteles, mas assim, é semelhante aqui. Ora, mas se existe um sentimento, se a emoção eu vejo facilmente no corpo, né, taquicardia, suor, né, enfim, manifestações corporais, o sentimento eu também posso pegar. E aí, se eu posso pegar, né,
Tem algum modo de eu pegar. E aí como é que eu vou fazer para pegar isso? É aqui, ó, através do que a gente vai chamar de paralelismo psicofísico. Então foi aqui nesse momento, aí sim, especificamente, que vai surgir, que vai nascer isso que até hoje a gente chama de psicologia científica. Quando que vai surgir a psicologia científica? Tá aqui, ó. A psicologia científica surge com Wundt, que é esse senhor aqui, ó, né? Tá aqui, né? Quando lá em 1879, no laboratório de Leipzig, né, ele vai explicar alguns fenômenos, que a gente chama de fenômenos psicológicos, alguns comportamentos humanos a partir da fisiologia ou da neurofisiologia. Então veja, a explicação é dada a partir do campo biológico, né? Então, o modo como um cientista, pelo menos nesse período, né, ele ia explicar por que o indivíduo se sente angustiado vai ser a partir de uma explicação corporal, a partir de uma explicação fisiológica, a partir de uma explicação científica. O que na Idade Média, o que na Idade Antiga, na Idade Clássica, eu daria a partir de uma explicação filosófica ou de uma explicação religiosa, um método religioso ou um método filosófico, agora eu faço isso a partir de um método científico. Tá? Então, basicamente, a psicologia nasce aqui, né? Isso que a gente chama hoje de psicologia, né? A ciência psicológica, ela nasce aqui, Leipzig, Alemanha, 1879, a partir de um laboratório, que é o laboratório aqui do Wundt, que era um laboratório de neurofisiologia. Tá? E aí, claro, como sendo uma ciência, ela deveria, entre outras coisas, buscar neutralidade, fornecer dados comprováveis, né? Fornecer conhecimento cumulativo, ou seja, serviço para outras pesquisas, aí é a base das características da ciência, como vocês conhecem, e basicamente como tem até hoje. É ter um objeto claro de estudos, enfim. Tem alguns furos nisso aqui, não vou entrar aqui porque, de novo, já passou de 1 hora, eu achei que esse vídeo ia ser 30 minutos, né? Já passou de 1 hora. Tem mais alguns outros elementos, mas basicamente seria isso aqui, tá? Que a gente vai ver também que não deu muito certo, tal, mas aí, de novo, aí seria uma explicação mais aprofundada, aqui eu estou só dando um geralzão que já deu 1 hora, né? Enfim, aqui são algumas imagens, tá, desse laboratório aí de neurofisiologia do Wundt, tá? Então era bem laboratório mesmo, essa coisa de bem laboratório para a época, né? Então eles estavam lá preocupados em estudar a percepção, a atenção, a memória, esses fenômenos aí, tá? Que se manifestam no corpo, né, do ser humano. Bom, gente, vou tentar dar uma corridinha maior ainda agora. A psicologia surge ali, 1879, Wundt, Leipzig, Alemanha. Só que, a partir dali, ela se desenvolve. Tá? E aí, basicamente, aqui, ó, as principais abordagens do século XIX e início do século XX vão ser 3. Tá? Então, 3 correntes teóricas, né, que vão surgir na psicologia, que hoje em dia não existem mais. Tá? Essas 3 não existem mais, que é o funcionalismo, o estruturalismo e o associacionismo. Tá? Essas 3 correntes não existem mais, elas surgiram no século XIX, duraram até o começo do século XX, depois desapareceram, surgiram outras teorias, mas elas aqui pararam. O que são essas 3 correntes? Basicamente, são as 2 primeiras, tá? O funcionalismo e o estruturalismo, elas estão interessadas em estudar a consciência. O que é a consciência? Como é que o indivíduo, aqui o funcionamento da mente, né? A mente é a consciência. Como é que o indivíduo percebe o mundo, sente o mundo, tá? Entende o mundo. E o associacionismo, ele vai estar mais preocupado em estudar como é que o indivíduo aprende, tá? Então, basicamente, essas 3 correntes, elas vão se desenvolver nos Estados Unidos, tá? O principal nome do funcionalismo vai ser o William James. Isso aqui não é muito importante para quem não é da psicologia, tá? Porque é só para vocês saberem mesmo, então vou passar aqui mais rápido. O William James, tá? Ele era americano e ele procurava responder o que os homens fazem, por que os homens fazem. Então, procurava entender o funcionamento da mente, tá? Então, veja, é uma psicologia americana. Os 3 são americanos, tá? Tanto o funcionalismo, quanto o estruturalismo, quanto o associacionismo. Mas o funcionalismo é o bem americano mesmo. Me interessa saber como é que funciona, né? Por que tal coisa funciona assim, funciona assado? Funciona assim, se fizer assim, acontece aquilo, se fizer assado, acontece de outro modo. Legal, funciona. Pô, mas por que acontece assim? Não me interessa. Me interessa que funciona. Funcionou? Vai, né? Então era uma psicologia muito pragmática, tá? Típica do modelo americano, né? Funcionou, é útil, tá dando certo, usa, né? Então isso era uma psicologia basicamente experimental, faziam experimentos e a partir do momento que aqueles experimentos se mostravam que se agisse de determinada forma, o resultado que se obtinha era X ou Y, pronto, vai, toca. Não se preocupava muito para entender por que era desse modo ou de outro. Quem vai se preocupar mais em entender por que acontece de um modo ou de outro vai ser o estruturalismo, onde o principal nome vai ser esse aqui, o Edward Titchener, que é esse senhor aqui do lado, tá?
o Tishner, ele era discípulo do Wundt, ele foi aluno do Wundt na Alemanha, né? Então, embora o Tishner ele era inglês, ele vai desenvolver a escola do estruturalismo nos Estados Unidos, mas a base teórica era, né, lá do Wundt, né, do introspeccionismo, lá, né, da explicação interna, por que as coisas acontecem, né, como que elas acontecem, e é isso que o estruturalismo vai tentar responder. Tá? Então, aqui, ó, o estruturalismo, né, tem o mesmo objeto, né, do funcionalismo, que era a consciência, porém a preocupação era com a sua formação. Como a consciência se estrutura. Não estava tão preocupado em saber como é que ela funciona, mas mais como é que ela se estrutura. Né? Se eu fizer um fenômeno, dar um estímulo X, o indivíduo reage de um modo Y. Ok, mas como que isso vai acontecer? Como que um estímulo que o indivíduo percebe pela visão, pelo tato, pelo cheiro, como é que isso vai entrar lá no cérebro dele, nos neurônios dele, como é que isso vai ser contabilizado lá dentro, como é que isso vai ser processado lá dentro e como é que vai vir a resposta para isso. Essa era a grande preocupação, era o grande questionamento do estruturalismo. Tá? Então, basicamente, digamos assim, os dois se complementavam. Né? Um tentava explicar como é que funciona e o outro tentava explicar como é que as coisas se estruturavam. Tá? E o objeto de estudo dos dois era a consciência. Basicamente, também, essas duas escolas, com o tempo, elas foram caindo em desuso e deram margem ao surgimento de outras escolas. E a terceira vai ser aquele que eu estava falando, que é o associacionismo, onde o principal nome vai ser esse aqui, ó, o Thorndike, tá? Que se interessava basicamente pelos processos de aprendizagem. Então, a ideia era que os indivíduos aprendem por associação. Tá? Os indivíduos associam uma ideia com a outra, tá? Quem vai chamar aqui de lei de efeito. O que era a lei de efeito? Né? Um organismo associa, então liga situações semelhantes, né, por associação e generalização. Ou seja, o organismo, aí pode ser qualquer organismo, um ser humano, ou por exemplo, um gato, um animal, um cachorro, qualquer coisa assim, ele vai associar um estímulo a uma determinada ideia, uma determinada situação, e isso vai se manter se o resultado da ação do indivíduo for favorável a ele, né? Que é a questão aqui da lei do efeito. Né? Então, por exemplo, e o Thorndike vai descobrir isso muito a partir de uma coisa que a gente vai chamar das caixas-problema, que essas caixas aqui, onde ele colocava um gato dentro de uma caixa, e essa caixa ela era trancada, ela tinha uma série de mecanismos, como está aqui, ó, e o gato tinha que, por associação, por experiência, né, ensaio e erro, descobrir quais eram os mecanismos que ele tinha que acionar para sair da caixa e poder pegar o alimento aqui. Né? Então, quando o gato fazia isso, ele começava a associar a ideia. Olha, se eu mexer aqui, se eu bater com a minha pata aqui nessa alavanca, isso causa um movimento assim, esse movimento assim, depois se eu puxar lá um fio, ele faz assim até que a porta se abre. Então, o gato ele ia associando essas ideias até que no final ele efetivamente conseguia resolver o problema, ou seja, aprendia a sair da caixa, né? Aprendia a resolver um problema, mas isso acontecia por causa do efeito, porque o gato percebia que quando ele fazia uma coisa, o efeito dessa ação era positivo. Então, quando era positivo, esse comportamento tendia a permanecer, e quando essa ação não era efetiva, não trazia não ajudava ele a sair da caixa, esse comportamento tendia a ser eliminado. Então, aos poucos, o Thorndike foi vendo que, a partir de efeitos positivos da ação do indivíduo, o indivíduo aprende, no caso o gato, né, ou o animal, ou qualquer organismo, aprende a se comportar de determinado modo. Tá? E aí, uma coisa é associada à outra, por isso que o nome uma ideia vai sendo associada à outra, por isso que o nome aí dessa escola, dessa teoria, é o associacionismo. Só rapidinho, gente, eu vou passar aqui um videozinho onde mostra esse experimento aqui do Thorndike, só a título de ilustração mesmo, curiosidade. Espero que o YouTube não derrube o meu vídeo, porque esse aqui eu tô pegando um material que não foi eu que produzi, eu peguei de outro local. Espero que não dê problema, mas aqui é só para título de ilustração mesmo. 2 minutinhos do vídeo, é um pouco longo, já deu bastante tempo, né? Mas eu vou passar aqui só para vocês verem. Agora, obviamente que tinha que travar na hora, né? A gente faz o teste antes e funciona. Aí na hora que você está gravando o vídeo, ele trava. Tá aqui. Não. eu vou ter que... meu Deus. Eu vou ter que parar aqui. É aqui, ó. Eu vou ter que subir um pouquinho. Deixa eu ver se agora vai. Aqui. Agora apareceu. Vamos lá. But how is a new skill learned? That was a question which began to fascinate Thorndike. To answer it, he built some ingenious puzzle boxes from which cats could only escape by operating latches. And in you go.
Então ele colocava o gato numa caixa trancada, né, e o gato tinha que aprender a sair da caixa. The cat appears to be very clever in engineering its escape, solving the problem with a deftly placed paw and a push of its nose. But Thorndyke didn't believe that an animal, even a clever cat, understands the consequences of its behavior. When he placed a cat in the puzzle box for the first time, Thorndyke was unable to see any evidence of flashes of insight. The successful actions appeared first by chance. He proved that the apparent cleverness arose by trial and error, and used graphs to measure the rate of learning. Estão vendo? Assim, então, a inteligência não é algo inato do animal, né? No caso do gato. Não é que o gato sabe, a gente sabe a well-practiced cat quickly recalls the actions that help it escape to its reward of food. O que acontecia é que o gato, por ensaio e erro, por experiência, tentando de vários modos sair da caixa, percebia que agir de determinado modo não funcionava, agir de determinado modo funcionava, ou seja, o efeito. Então aquilo que funcionava If an action brings a reward, Thorndyke believed that action becomes stamped into the mind. Aprendia, né? O gato não é que o gato era inteligente, o gato aprendia a resolver aquela associação, aquele problema por associação de ideias. He explained further his ideas about learning, that behavior changes because of its consequences. Então, he called this his law of effect, which explained how even wild creatures develop new habits. Basicamente, é uma forma de explicar como que os indivíduos aprendem, tá? Isso aqui é uma teoria, é uma forma, existem outras. O próprio Thorndyke depois ele vai ser superado pela teoria comportamental, que ela vai ir mais a fundo nessas explicações aí, tá? Que eu não vou entrar aqui. Bom, e aí sim, para finalizar, né, como eu tinha colocado antes aí para vocês, tanto o funcionalismo, o estruturalismo como o associacionismo foram correntes que surgiram no final do século XIX, começo do século XX, mas depois elas foram superadas. Eu não vou dizer que elas... enfim, elas pararam, né, e elas foram transformadas em outras teorias. Então, basicamente, a partir do século XX, as três principais correntes teóricas que a gente vai encontrar na psicologia vai ser o behaviorismo, ou o comportamentalismo, que vai ser uma decorrência direta aí, né, do associacionismo, e as outras duas vão ser a psicanálise e a Gestalt, tá? Que a gente talvez, dependendo da disciplina que vocês estão fazendo comigo, a gente vai ver ou não, vamos ver, né? Eu não sei qual é a disciplina no caso de vocês que estão vendo o vídeo aqui. Só a termos só para uma complementação, a psicanálise ela não é bem psicologia, tá? Opa, minha bateria tá fraca. Peraí, o que aconteceu aqui? Não sei. Opa. Bom, a psicanálise ela não é psicologia, tá? A gente vai ver isso especificamente durante as aulas, mas só para rapidinho, porque eu acho que a minha bateria vai acabar. A partir disso surgiram outras correntes, tá? Outras teorias, como por exemplo a psicologia social, a psicodrama, a psicologia analítica, a psicologia centrada na pessoa, a psicologia existencialista, a psicologia cognitiva e uma série de psicologias que aí, dependendo de qual for a nossa disciplina, a gente pode abordar isso aqui ou não, tá, gente? Então, como minha bateria deu sinal que está acabando, eu vou... Chegamos no fim, graças a Deus conseguimos chegar no fim, vou encerrar aqui e aí é isso, tá? Então, isso aqui é uma aula geral, né, bem rapidão aí sobre o desenvolvimento da psicologia ao longo da história. Anotem as dúvidas de vocês, né? E aí, quando a gente efetivamente tiver um encontro presencial, a gente tira as dúvidas, tá bom? Então, um abraço para todo mundo. Agora que eu vi, aqui, eu estava vendo qual era uma tomada que estava fora aqui. Agora eu posso fazer com mais calma. Mas enfim, chegamos no fim. Então, assim, quem tiver alguma dúvida aí, agora no final ficou meio corrido, né? Mas quem tiver alguma dúvida específica aí sobre esse desenvolvimento da psicologia ao longo do tempo, ao longo da história, né? Anota que durante as nossas aulas, aí, nossos encontros, eu posso esclarecer alguma coisa aí que ficou meio rápida aqui, meio por cima aqui. Eu sei que
foi rápido, né? Foi bem geralzão, né, gente? Mas vocês entendam que eu falei aqui basicamente aí de mais de 2.000 anos de história em 1 hora, então é muito conteúdo para falar aí tão rápido, né? Não dá para aprofundar em muitas coisas, eu sei que alguma coisa ou outra aí pode ter passado meio superficial, então qualquer dúvida vocês anotem. E se você não é meu aluno, não está tendo aula comigo agora, mas ficou com alguma dúvida, coisa assim, escreve aqui embaixo o que eu puder responder, aqui embaixo do vídeo, né? O que eu puder responder, o que eu puder explicar, eu né, efetivamente aí vou tentar responder da melhor forma possível, tá bom? Então é isso, né? Dúvidas anotem, a gente esclarece na aula ou aqui embaixo nos comentários, e aí a gente vai conversando e vai trocando ideias, tá certo? Então, novamente, né, bons estudos, né? E encontro vocês aí ou no próximo vídeo ou numa aula presencial aí na universidade, tá bom? Um abraço para todo mundo, até mais e tchau!